E aí, meus queridos, bem-vindos ao canal do Reage Aí. Aqui no canal a gente reage a tudo que bomba na internet. Vídeos virais, jogos, músicas, tretas, momentos engraçados, curiosidades e muito mais. Tudo fresquinho pra você. Então já bota a pipoca pra estourar, coloca aquela pantufa novinha dos anos 70 e se prepara pros reacts. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez novas ameaças ao Irã neste sábado. Em publicação na Truth Social, o líder norte-americano declarou que o país será duramente atacado hoje e que áreas e grupos de pessoas que não eram considerados alvos até o momento estão sob séria consideração para destruição completa e morte devido ao mau comportamento do Irã. A declaração foi feita após o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmar que redenção incondicional é o sonho que os Estados Unidos deveriam levar para o túmulo. Na mesma postagem, Trump classificou o país como perdedor e afirmou ainda que é a primeira vez em milhares de anos que o Irã perde para os vizinhos, em referência ao pedido de desculpas feito por Pezeshkian a países vizinhos atingidos pelo Irã. Neste sábado, completam 8 dias da escalada de conflito no Oriente Médio, depois que Estados Unidos e Israel realizaram um ataque coordenado contra o Irã na região. A ação resultou na morte do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Em retaliação, o Irã atacou outros países aliados aos Estados Unidos na região, elevando a situação a um conflito regional com mais de 10 países atingidos diretamente e milhares de vítimas. Militares dos Estados Unidos afirmaram que mais de 3 mil alvos iranianos foram atacados, incluindo 43 navios que teriam sido completamente destruídos ou parcialmente danificados. A informação foi divulgada nesta sexta-feira. Em 3 de janeiro de 2026, o mundo acordou com uma imagem que parecia impossível. Soldados americanos capturando Nicolás Maduro no Palácio de Miraflores, em Caracas. O destino, um tribunal federal em Nova York. O alvo, o país que detém a maior reserva de petróleo do planeta, 300 bilhões de barris, um volume que supera qualquer outra nação da Terra. Mas isso foi apenas o primeiro dominó. 56 dias depois, o cenário escalou globalmente. Estados Unidos e Israel lançaram a Operação Fúria Épica contra o Irã. Em menos de 24 horas, o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo há quase 4 décadas, foi declarado morto. O resultado imediato foi o fechamento do Estreito de Hormuz, a artéria vital por onde escoa 20% de todo o petróleo global. São 22 milhões de barris por dia que simplesmente pararam de circular. E agora o foco se volta para o Caribe, com sinais nítidos de pressão sobre Havana, negociações dos bastidores com figuras do regime e uma ameaça real de uma tomada amigável. Cuba surge como próximo alvo. Um regime isolado e dependente de aliados que hoje estão em chamas. 3 movimentos, 3 países, tudo em menos de um ano. Washington apresentou as justificativas que o mundo já conhece: combate ao narcotráfico, interrupção de programas nucleares e a eliminação de ameaças hemisféricas. Mas a verdade está enterrada nos dados de energia e nos contratos de infraestrutura que ninguém mapeou publicamente até agora. Venezuela, Irã e Cuba não eram apenas regimes adversários, eles eram as peças fundamentais de um tabuleiro montado meticulosamente pela China e pela Rússia durante 15 anos e que está agora sendo desmontado pelos Estados Unidos em poucos meses. Isso não é um acaso, é a execução cirúrgica da doutrina Trump, um projeto coeso para reafirmar a dominância americana, asfixiar economicamente seus rivais globais e consolidar um legado onde os Estados Unidos reconquistam o equilíbrio de poder mundial. Este é o Hub TNT, eu sou Davi Aragão e hoje nós vamos destrinchar a arquitetura por trás dessa tríplice jogada. Por que esses 3 alvos? Por que agora? E como essa estratégia impacta diretamente o bolso e a segurança de quem vive aqui nas Américas? Para entender o tamanho desse terremoto geopolítico, a gente precisa olhar para o que realmente sustenta os grandes blocos de poder hoje, o oxigênio financeiro que move o mundo. Para entender essas movimentações, precisamos parar de olhar para a política apenas como ideologia e começar a olhar para ela como oxigênio financeiro. O que sustenta os grandes blocos de poder hoje não são apenas discursos, mas o controle de recursos e a influência hemisférica, ou seja, o domínio sobre a sua própria região e as regiões vizinhas. Deixa eu começar pela Rússia. A economia de Vladimir Putin ainda é profundamente dependente do setor de óleo e gás. Estamos falando de algo entre 20% e 25% de toda a receita federal russa vinda diretamente dessa fonte. Para você ter uma ideia da importância disso, esse número já chegou perto de 50% antes da crise de 2014, mas continua sendo o pilar que financia a máquina de guerra
guerra na Ucrânia e mantém a estabilidade dos programas sociais que seguram o regime. Só que em 2025, essa receita sofreu um golpe, caiu 24% em comparação ao ano anterior. Na prática, o mecanismo que paga os mísseis e os soldados que vemos todos os dias no noticiário está começando a falhar. Agora olhe para a China. Aqui a história muda de figura, mas a vulnerabilidade é a mesma. A China não é uma grande produtora de energia. Ela extrai cerca de 5 milhões de barris por dia, mas consome mais de 16 milhões. Percebe o abismo? Esse déficit gigante faz de Pequim o maior importador de petróleo do planeta, precisando trazer de fora entre 11 a 12 milhões de barris todos os dias para não deixar a sua indústria parar. E aqui entra o detalhe crucial: uma fatia estratégica desse petróleo chegava à China vindo de países sob pesadas sanções americanas, especificamente Rússia, Irã e Venezuela. Por estarem bloqueados pelo sistema financeiro tradicional, esses países vendiam o seu óleo com descontos agressivos, muitas vezes acima de $20 por barril, abaixo do preço de mercado. A China foi genial nessa construção. Ela criou uma rede de refinarias independentes, conhecidas no setor como teapots, que em português seriam chaleiras. Essas refinarias foram desenhadas justamente para processar esse petróleo clandestino e barato que as grandes estatais chinesas não podiam comprar oficialmente para não sofrerem retaliações internacionais. É um sistema paralelo, informal, mas de proporções industriais. É exatamente aqui que a doutrina Trump ataca. Os 3 países que os Estados Unidos neutralizaram ou estão pressionando, Venezuela, Irã e Cuba, formam o alicerce desse arranjo anti-ocidental. Venezuela e Irã funcionam como os postos de gasolina baratos da China, alimentando sua competitividade industrial. Cuba atua como um centro de distribuição diplomático e logístico na América Latina. Havana é a ponte para a influência russa e chinesa no nosso quintal, servindo de base para inteligência, acordos militares e suporte logístico que desafiam diretamente a doutrina Monroe, aquela velha máxima de América para os americanos. Ao derrubar esses pilares, Washington não está apenas trocando governos, está cortando a linha de suprimentos e a projeção de poder de Pequim e Moscou no hemisfério ocidental. Os números são frios, mas eles explicam por que o Departamento de Estado americano agiu com tanta velocidade. Começando pela Venezuela, o país detém as maiores reservas provadas de petróleo do planeta, mais de 300 bilhões de barris. Isso representa 17% de todo o petróleo conhecido no mundo. É mais do que a Arábia Saudita, mais do que o Iraque, mais do que o próprio Irã. O problema é que décadas de gestão ineficiente, colapso da estatal PDVSA e as sanções de Washington reduziram a produção venezuelana de 3 milhões de barris por dia no seu auge para algo próximo de 900 mil barris por dia em 2025. Uma queda dramática, mas que ainda assim alimentava um parceiro específico. De tudo que a Venezuela conseguia exportar, cerca de 50% tinha um único destino, a China. Eram aproximadamente 400 mil barris por dia desembarcando em portos asiáticos, comprados com aqueles descontos de até $20 que eu mencionei. No papel, isso representava cerca de 4% das importações totais chinesas. Pode parecer pouco, mas para os teapots, aquelas refinarias independentes, esse óleo barato era a única forma de operar com margens de lucro competitivas. Mas tem um pulo do gato aqui. A China não apenas comprava o petróleo, ela emprestou entre 60 e 70 bilhões de dólares para o regime de Caracas ao longo dos últimos 15 anos. O pagamento feito diretamente em carregamento de petróleo. Era um modelo de empréstimo por recursos. Com a captura de Maduro, a China não perdeu apenas um aliado político. Ela perdeu controle sobre uma dívida multibilionária que garantia o seu abastecimento energético. Agora, olhe para o Irã. O impacto aqui ainda é mais brutal. Em 2025, o Irã exportava para a China cerca de 1,4 milhão de barris por dia. Isso equivale a 13% de todas as importações chinesas. O Irã era o segundo maior fornecedor de Pequim, atrás apenas da Rússia. Somando os dois, Venezuela e Irã respondiam por quase 17% de todo o petróleo que a China importava. E detalhe, esse era o petróleo mais barato do mundo para eles, porque ninguém mais podia comprar legalmente devido às sanções. Ao neutralizar esses dois fornecedores, os Estados Unidos forçaram a China a ir ao mercado aberto, onde o preço é cheio e a influência política de Washington é soberana. E onde entra Cuba nessa história? Cuba não é um grande gigante de petróleo, mas é o nó logístico do sistema. Havana dependia do petróleo subsidiado da Venezuela e, por tabela, do apoio iraniano. Mas a função de Cuba era outra, servir de porta-aviões diplomático e de inteligência para a Rússia e China na América Latina. A ilha recebia investimentos pesados em modernização de postos e centros de monitoramento que desafiavam a segurança nacional americana. Era o último bastião de resistência coordenada no Ocidente. Sem o oxigênio financeiro da Venezuela e a proteção militar do Irã, Cuba se tornou uma peça isolada, economicamente asfixiada e vulnerável ao que Trump chamou de mudança de regime inevitável. Na prática, o que Washington fez foi cercar o rei e capturar as torres. A rede anti-ocidental que Moscou e Pequim levaram décadas para costurar no nosso hemisfério simplesmente desmoronou. Quando Trump anunciou a captura de Maduro no começo desse ano, ele foi muito claro. Os Estados
Estados Unidos iriam administrar o país até que houvesse uma transição segura e adequada. Mas o detalhe técnico veio logo depois. O secretário de Estado Marco Rubio declarou que a Venezuela firmaria novos contratos com empresas americanas de energia. Preste atenção na entrelinha. Rubio afirmou que as operações com o setor de petróleo venezuelano estariam autorizadas, com exceção daquelas que envolvessem empresas ligadas à Rússia, Irã, China, Cuba e Coreia do Norte. Isso é o que chamamos de reorientação de fluxo. O maior reservatório de petróleo do mundo, que antes alimentava a indústria chinesa a preço de banana, agora está sob gestão direta ou indireta de Washington. O petróleo venezuelano foi retirado do circuito Pequim-Moscou e reinserido no circuito ocidental. No caso do Irã, a estratégia seguiu a mesma linha de pressão máxima. Durante todo o mês de fevereiro de 2025, os Estados Unidos tentaram uma cartada diplomática em Genebra para paralisar o programa nuclear iraniano. Quando as negociações falharam, a resposta foi a Operação Fúria Épica. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, resumiu o objetivo como uma frieza cirúrgica: destruir os mísseis, destruir a marinha sem armas nucleares. Mas o checkmate geopolítico aconteceu no Estreito de Hormuz. Para você visualizar a importância desse lugar, ele tem apenas 39 quilômetros de largura no seu ponto mais estreito. Por esse gargalo passam 21 milhões de barris de petróleo por dia. Quando as forças iranianas tentaram fechar o estreito em resposta aos ataques, os Estados Unidos garantiram o controle da via. O recado foi dado: quem controla o fluxo de energia no mundo não é mais o cartel da OPEP ou a influência chinesa, mas a marinha americana. E sobre Cuba, a estratégia é o que Trump chama de tomada amigável. Em vez de uma invasão em larga escala, Washington está usando sanções secundárias, aquelas que punem qualquer empresa de qualquer país que ouse negociar com a ilha, e bloqueios marítimos intensificados. O objetivo é forçar uma ruptura interna. Negociações com figuras da elite do regime, incluindo familiares da velha guarda castrista, já estão em curso para garantir a saída organizada que elimine de uma vez a influência russa a apenas 150 quilômetros da Flórida. Essa é a essência da doutrina Trump. Não são ações isoladas. É um projeto de legado para posicionar o presidente como líder que reconquistou o Ocidente e eliminou as ameaças que assombraram os Estados Unidos por décadas. Internamente, isso gera uma polarização gigante. De um lado, a base conservadora vê Trump como líder de coragem que resolveu problemas que outros presidentes empurraram com a barriga, como o narcotráfico vindo da Venezuela e a ameaça nuclear do Irã. As pesquisas de aprovação entre os republicanos dispararam para cima de 55%. Do outro lado, críticos e democratas alertam para os riscos do unilateralismo, agir sozinho, sem o apoio de aliados, e o custo humano dessas intervenções. Independentemente do lado que você esteja, uma coisa é indiscutível: os Estados Unidos decidiram que o tempo da diplomacia paciente acabou. Agora, a regra é a reafirmação da dominância energética hemisférica. No caso da China, a perda imediata de volume de petróleo não é o que tira o sono de Xi Jinping. Como vimos, a Venezuela representa em torno de 4% das importações totais da China. É um volume significativo, mas Pequim tem bolsos fundos e capacidade logística para recompor esse suprimento buscando óleo no Oriente Médio, na África ou, como estamos vendo agora, no Brasil. De fato, os dados de janeiro de 2026 já mostram que as exportações brasileiras de petróleo para a China cresceram 13% em relação ao mesmo período do ano passado. O pré-sal brasileiro está preenchendo o vácuo deixado por Caracas. O problema real da China é geopolítico. Pequim passou os últimos 15 anos construindo uma rede de influência na América Latina, ancorada em empréstimos e infraestrutura. Cuba era o seu centro de conexões de inteligência e diplomacia no quintal de Washington. Com Maduro e uma cela em Nova York, Caracas sob um governo de transição pró-EU e Cuba asfixiada, essa rede foi cortada com um machado. A China condenou as operações com veemência, chamando-a de violação à soberania, mas na prática perdeu seus maiores aliados na região. E os 60 a 70 bilhões de dólares que a China emprestou para a Venezuela agora estão em um limbo jurídico. O novo governo venezuelano, alinhado com a doutrina Trump, dificilmente reconhecerá dívidas contraídas por um regime que eles consideram ilegítimo, especialmente dívidas pagas com o petróleo que agora o Washington quer controlar. Para a Rússia, o golpe dói de uma forma diferente. Moscou não precisa comprar petróleo, ela é uma exportadora nata. Para Putin, Venezuela, Irã e Cuba não eram fornecedores, eram parceiros de resistência. Eles garantiam votos em organismos internacionais, ofereciam portos para navios russos e sustentavam a narrativa de que o mundo não é mais unipolar, dominado apenas por um país. Com esses três pilares balançando ou caídos, a Rússia perde sua capacidade de projeção de poder nas Américas e tem um efeito colateral econômico perigoso. No curto prazo, a instabilidade no Irã e o fechamento temporário do Estreito de Hormuz jogaram o preço do petróleo para o alto. Isso, ironicamente, ajuda a financiar a guerra de Putin por um motivo. Mas olha o movimento de longo prazo. Se a produção da Venezuela for recuperada por empresas americanas e o fluxo de petróleo venezuelano inundar o mercado mundial novamente, o preço do barril tende a cair drasticamente. E a Rússia precisa do petróleo caro para manter sua economia de guerra de pé. Resumindo, a China perde competitividade industrial e dinheiro investido. A Rússia perde influência diplomática
e potencialmente sua margem de lucro no petróleo. É o reordenamento global, onde o eixo de resistência anti-ocidental está sendo desmantelado peça por peça. Se olharmos pelo prisma das oportunidades, o Brasil está sentado em uma mina de ouro diplomático e comercial. Com o petróleo iraniano sob ataque e o venezuelano em transição forçada, o nosso pré-sal se tornou o porto seguro da energia global. Os dados de janeiro de 2026 não mentem. A China, desesperada para garantir seu suprimento industrial, acelerou as compras no Brasil. Tivemos um crescimento de mais de 13% nas exportações para Pequim em apenas um mês. Estrategicamente, a Petrobras nunca foi tão valiosa. O Brasil tem o que o mundo precisa, com a vantagem de ser uma democracia estável e fora de zonas de conflito direto. Mas nem tudo são flores. Onde há oportunidade, há tensões políticas. O governo brasileiro, sob a gestão de Lula, tem uma postura que está sendo testada ao limite em Brasília. O Brasil defendeu a legitimidade de Maduro até o último minuto, criticou abertamente a captura em Caracas e se absteve de apoiar a operação americana contra o Irã. E essa é uma característica do atual governo. O problema é que na doutrina Trump, quem não está conosco está contra nós. Esse desalinhamento com Washington cria fricções reais que podem custar caro. Estamos falando de possíveis barreiras tarifárias contra o aço brasileiro, dificuldades de acesso ao mercado de tecnologia americano e uma pressão crescente sobre o agronegócio. Com Cuba agora na mira, o Brasil será forçado a escolher: ou mantém a retórica de soberania dos países vizinhos, ou se alinha ao novo xerife do hemisfério para garantir vantagens comerciais. Para quem investe, para quem exporta, ou até para quem planeja viver ou empreender nos Estados Unidos, esse reordenamento muda as regras do jogo. O Brasil é hoje o maior plano B da China, mas o Washington quer que sejamos o parceiro número 1 do Ocidente. Equilibrar esses dois pratos sem deixar nenhum cair é o maior desafio da história brasileira recente. No fim das contas, o que está nesse tabuleiro revela que a era da globalização romântica acabou. O que estamos vendo é a geopolítica bruta. Quem define as regras do sistema de energia define quem tem dinheiro para financiar suas ambições. Durante 15 anos, China e Rússia construíram uma economia paralela, baseada em petróleo sancionado, descontos por baixo dos panos e alianças com regimes isolados. Em questão de meses, 3 pilares fundamentais dessa estrutura foram implodidos. A pergunta que fica, e que ainda vai ecoar por todo o ano de 2026 é: o mundo está mais seguro ou apenas mais polarizado? Trump pode ter desmantelado o eixo da resistência, mas o custo disso é um Irã em chamas, uma Venezuela em incerteza política e uma China que agora sabe que sua dependência energética é sua maior fraqueza. Para o Brasil, a lição é clara: não existe neutralidade gratuita. Em uma disputa desse tamanho, ser o fornecedor estratégico da China e o vizinho comercial dos Estados Unidos é um privilégio perigoso. Em algum momento, a conta dessa ambiguidade vai chegar. E o Planalto vai ter que decidir de que lado desse novo muro o Brasil vai estar. Mas eu quero saber de você, na sua opinião, o Brasil deve dobrar a aposta na parceria com a China, aproveitando que eles precisam desesperadamente do nosso petróleo, ou é hora de apertar a mão de Washington e garantir nosso lugar no bloco ocidental?